Você está no canal Amplo Espectro, seu canal de literatura, filosofia e arte. E hoje vamos trazer aqui para o canal um tema artístico interessante que me foi, digamos assim, suscitado no grupo Coisas Boas da Vida lá no Facebook por uma amiga. Eu tenho o hábito de publicar obras de arte, sobretudo pinturas, né, no grupo, e essa amiga fez um comentário iniciando, né, fazendo uma introdução sobre o que seria a explicação do significado daquele quadro. Isso me despertou interesse e eu vim, obviamente, pesquisar e me aprofundar um pouco mais junto ao Gemini, a inteligência artificial do Google, né? Então, fiz uma pesquisinha no Gemini e ele me destrinchou aqui todo o significado da obra. A obra que eu faço referência é a obra de Pierre Narcisse Guérin, a chamada obra Phèdre e Hipólito, né? Então, claramente remetendo aí a mitologia grega, né? A tragédia imortalizada na tela, uma análise de Phèdre e Hipólito, de Pierre Narcisse Guérin. A obra Phèdre e Hipólito, de Pierre Narcisse Guérin, é um clássico do neoclassicismo, que captura um dos mais intensos e complexos dramas da mitologia grega. Só fazendo um adendo, o neoclassicismo é uma fase, né, digamos, uma das etapas da evolução da história da arte, em que justamente se buscava elementos da antiga tradição greco-romana, né? E faz todo sentido, então, você, num contexto desse, buscar aí um mito grego, né? Phèdre e Hipólito. Através de uma composição rica em detalhes e emoção, o pintor francês nos convida a mergulhar em um universo de paixões proibidas, traições e destinos trágicos. A história por trás da obra. O mito de Phèdre e Hipólito é um dos mais antigos e trágicos da mitologia grega. Phèdre, madrasta de Hipólito, apaixona-se perdidamente por seu enteado, um sentimento que a consome e a leva à loucura. Incapaz de confessar sua paixão, ela acusa falsamente Hipólito de tê-la assediado. Teseu, marido de Phèdre e pai de Hipólito, acreditando na acusação, invoca Poseidon, né, aquele deus dos mares feroz, né, para punir o filho. A tragédia se consuma quando Hipólito é morto por um monstro marinho enviado por Poseidon. Desesperada com a morte de Hipólito e a verdade revelada, Phèdre decide tirar a própria vida, né? Então, a interpretação de Pierre Narcisse Guérin. Guérin, ao retratar esse momento crucial da narrativa, optou por focar no embate entre Phèdre e Hipólito. A tela é marcada por um forte contraste entre as figuras, né? Aí já lembrando um pouco o estilo barroco, né? Phèdre dominada pela paixão e pela culpa, e Hipólito sereno e digno diante da acusação injusta. A expressão de Phèdre, marcada pela angústia e pelo desespero, contrasta com a postura firme e altiva de Hipólito. Elementos-chave da obra, né? Primeiro, o neoclassicismo. A obra segue os princípios neoclassicistas, valorizando a clareza e a harmonia e a referência à arte clássica. A composição é equilibrada, linhas são precisas e as figuras são idealizadas. Segundo, o dramatismo. A cena retratada é o ápice da tragédia, e Guérin consegue transmitir a intensidade emocional do momento através das expressões dos personagens e da composição da tela. E terceiro, a moralidade. A obra também pode ser interpretada como uma reflexão sobre a natureza da paixão, os perigos da mentira e a inevitabilidade do destino. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Inevitabilidade do destino, que é bem característica da tradição cultural greco-romana, né? Até nos estudos históricos, se você for ler o Heródoto, ali tem uma inevitabilidade do destino, né? A ideia de livre-arbítrio é uma coisa bastante moderna, né? Apesar de ter nascido ali com Santo Agostinho, mas foi realmente mais explorado pelos modernos. O legado de Phèdre e Hipólito, a obra de Guérin, ultrapassa os limites da pintura histórica e se torna uma reflexão universal sobre o amor e a culpa e a tragédia. Ela continua a fascinar e a provocar o público, convidando-nos a questionar os limites da paixão e as consequências de nossas ações. Eu faço um adendo aqui, essa questão da moral no que diz respeito à paixão. Durante muitos séculos,
filosofava-se, sobretudo no período da Idade Média cristã, né, a paixão como um vício, inequívoco. Reduzir as paixões era uma virtude, né, sem dúvida. Então, eu acho interessante o seguinte, porque eu sou um voluntarista e, para mim, onde que o meu sentimento moral é abalado, né? Ele é abalado quando há uma violência contrária à vontade do outro. É assim que é abalado. Então, enquanto houver paixão, para mim, o que há... Nesse ponto eu sou bastante nietzschiano, afirmador da vida, né? Enquanto houver paixão, o que há é felicidade e alegria. Onde que começa a me ferir o sentimento moral? Onde que entra o meu senso moral ali? É quando, a partir dessa paixão, acontece algum ato de agressão e violência. Então, o ato de violência... e por isso eu sou muito crítico aos sentimentos de posse, porque geralmente são esses sentimentos de posse que proporcionam ao espírito humano a cometer um ato de violência. São esses atos de violência que me chocam, né, e me deixam perplexo, pois a paixão ela só acrescenta, ela não subtrai, né? É assim que eu vejo, essa é a minha visão. E no entanto, né, a gente sempre tenta botar, assim, culpabilizar a paixão pelo efeito que ela causa, né? Tal qual, por exemplo, culpabiliza-se o álcool porque alguém alcoolizado pega o carro e mata, né, outra pessoa. E assim a gente vai fazendo uma sucessão de culpabilizações a respeito de efeitos, ao invés de buscar, digamos, prevenir o que se pensa ser a causa. E aí você acaba, digamos, usando aqui uma expressão popular, né? Você mata a formiga com bazuca, né? Proibindo, por exemplo, o álcool. Você mata a formiga com bazuca. Como se o álcool fosse culpado do cara que, em excesso, comete uma barbaridade alcoolizado. Né? E como se o fato da pessoa se apaixonar fosse a culpa da consequência daquilo de um terceiro, ou mesmo do próprio, cometer um crime passional. Em resumo, Fedra e Hipólito é uma obra-prima do neoclassicismo que nos transporta para o universo de paixões intensas e destinos trágicos, através de uma composição rica em detalhes e emoção. Guerrin nos convida a refletir sobre a natureza humana e as complexidades das relações interpessoais. Gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tudo que suscita as discussões, inclusive éticas, em torno disso. Curte o vídeo, compartilha, assiste até o final todos os nossos vídeos. Se puder, dar uma comentadinha aí, valeu se você gosta desse tipo de tema, né? Convido você a me seguir no Instagram, participar do grupo de Facebook Coisas Boas da Vida. Não me alongando muito mais, desejar um forte abraço para você e te convidar para assistir o próximo vídeo. Até lá!